Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos conversar um pouco aqui sobre uma nova funcionalidade utilizada no MySQL, bem como praticamente em todos os bancos relacionais, certo? Funcionalidade, ou um comando, ou um procedimento, tá? Não importa muito aqui a gente categorizar, né, essa tecnologia chamada trigger. O que é importante aqui é você saber que são procedimentos, tá, que são armazenados dentro do banco de dados, da mesma forma que as Stored Procedures, e que são executados a partir de algum evento, certo? De forma automática. As triggers, elas estão ligadas dentro das tabelas, elas ficam relacionadas dentro das tabelas. Então, se você abrir uma tabela, você vai ver aqui numa tabela que você tem uma área, né, para você vincular uma determinada trigger, um gatilho, dentro de uma tabela. Certo? Então, ela tem vantagens e desvantagens de você criar esses instrumentos que vão ser executados a partir de uma alteração que você faça numa linha de uma tabela. Tá? Então, eu deixei aí algumas explicações, eu vou dar uma passadinha aqui, e depois você dá uma lida, e nas próximas aulas a gente vai partir já para os exemplos. Como eu falei, essa tecnologia é utilizada em todos os bancos relacionais. Tem seu objetivo, e tem as suas vantagens e desvantagens, certo? Então, ela ocorre sempre que um evento de insert, de update ou de delete ocorre dentro de uma tabela. Esse gatilho não é ativado quando você faz uma simples busca, um select, certo? Você precisa ter uma alteração, uma inserção ou deleção para que esse gatilho seja ativado. E aí esse gatilho, essa trigger que você vai criar vinculado a uma tabela, dentro dessa trigger, você vai ter uma série de procedimentos, de comandos da linguagem SQL, e vão ser executados a partir do momento que uma alteração é feita em nível de tabela. Tá? Então aqui como vantagens, eu destaquei aqui algumas vantagens, que parte do processamento que seria executado na aplicação é executado no próprio banco de dados. Ou seja, ao invés de você criar uma Stored Procedure no banco e o seu programa fazer uma chamada a uma Stored Procedure através do call, você cria uma trigger numa tabela e automaticamente, quando um dado é alterado nessa tabela, a trigger é executada. Você não chama uma trigger, você não dá uma call numa trigger, né? Da mesma forma que nós fizemos na Stored Procedure. Ela é executada automaticamente sempre que um dado, uma tabela for alterada. Tá? Então, aqui tem uma vantagem também relativa que facilita a manutenção, sem que seja necessário alterar o código lá na aplicação. Tá? Relativa porque as triggers, elas são baseadas em comando SQL, e você não tem o mesmo poder e a mesma flexibilidade da linguagem SQL que você teria numa linguagem ou outra, como Java, o Python, o PHP, né? E lá você poderia fazer várias regras mais fáceis, né? Vários controles, e desses controles você poderia chamar uma Stored Procedure apenas. Então, você teria uma visão mais, às vezes, simples de resolver um problema. Você tem ferramentas do tipo debug, que são muitas vezes mais simples de descobrir um problema do que você abrir uma trigger que tenha muitos dados, tenha muitos comandos, dados não, comandos, e tentar achar um problema lá dentro, tá bom? Então, facilita a manutenção, assim, porque você, por exemplo, se você comprou uma aplicação que você não tem um código-fonte, às vezes você cria uma trigger para resolver um problema que você não conseguiria resolver em nível de uma aplicação, porque você não teria como mexer na aplicação. Então você cria uma trigger numa tabela para resolver uma determinada situação, tá? Sem precisar ter o código-fonte. Tá? Que é exatamente a próxima linha que eu coloquei aqui.
Bom, a trigger também fornece uma maneira de você verificar a integridade dos dados. Tá? Então essa é uma vantagem, só que ela tem uma performance pior do que nós criamos aquelas constraints que nós vimos, né, de integridade referencial entre duas tabelas. A criação de uma constraint ela é muito mais performática do que você criar uma trigger para assim que o dado for inserido, ele verificar, né, se existe uma informação em outra tabela. Mas você também poderia fazer isso até mesmo entre bancos de dados diferentes. Tá? Bom, a trigger também fornece uma maneira alternativa de executar tarefas agendadas. Tá? Então, assim, você não precisa esperar ter um agendamento de uma tarefa, que nós vamos ver ainda nas próximas aulas, para quem for passar pelo curso completo da parte de administração do MySQL também, que eu vou ensinar como é que você cria agenda eventos, do tipo backup e outros eventos, tá certo? Mas a trigger, você tem alternativas para, por exemplo, não precisar criar um evento agendado para ser executado automaticamente numa tabela a cada 1 minuto, por exemplo. Então a trigger ela vai ser executada automaticamente, desde que o dado seja alterado. Tá bom? E provavelmente essa última vantagem aqui, ó, é a que é muito aplicada na maioria dos bancos relacionais. Para quem passou pelo meu curso do SQL Server, você verificou lá que existe uma forma melhor de você trabalhar com auditorias do que com as triggers. Mas você também poderia criar uma trilha de auditoria usando triggers. Sempre que uma tabela for alterada, eu gravar em uma tabela de log de controle quem alterou aquela tabela, a data, a hora, qual foi o dado que foi alterado. A gente vai trabalhar nesse exemplo, inclusive, na aula. Certo? Então seria uma forma de você trabalhar com as triggers e que é muito utilizada essa forma no dia a dia. Tá bom? O MySQL Community, que é essa versão que nós estamos trabalhando aqui agora, ele não tem um recurso de auditoria. Tá? Então, existe esse recurso no MySQL Enterprise. Ou seja, se você comprar a licença, é um MySQL já corporativo, utilizado aí em grandes corporações, aí lá você tem um recurso de auditoria, certo? Mas você consegue criar também esse recurso através de uma trigger. E eu vou ensinar como é que você faz isso. Bom, e aí vamos para as desvantagens. A primeira desvantagem aqui é algo relacionado à segurança. A trigger, como fica no banco de dados, qualquer usuário com poder de administrador, de DBA, esse usuário poderia desabilitar a trigger, deletar a trigger ou alterar a lógica interna da trigger. Então aí é uma atenção na questão da segurança. Ok? E uma trigger, ela pode ser bem complexa. E para você tentar identificar um problema de performance ou um problema lá dentro lógico, você não tem muitos recursos de debug que facilita a vida de um dev para alterar uma trigger. Tá bom? E aqui eu coloco outras desvantagens e eu até marquei como importante. Certo? Resumindo toda essa história aqui, performance. A trigger tem um problema de performance, então você deve tomar muita atenção e tomar muito cuidado quando você for criar triggers em tabelas que são muito acessadas e muito alteradas. Tá bom? Prefira sempre criar uma Story Procedure e fazer uma chamada a essa Story Procedure de dentro da sua aplicação. Por que muitas vezes as empresas que desenvolvem softwares até hoje ainda trabalham com trigger? Porque muitas vezes é mais fácil eles colocarem em uma tabela uma trigger do que alterar várias partes do código,
tá? Para fazer chamadas a uma Stored Procedure que faria o mesmo procedimento que a trigger. Então é mais fácil, vai lá e coloca uma trigger direto na tabela, e aí em qualquer lugar, qualquer canto que for chamar e for ser necessário alterar um dado dessa tabela, eu não me preocupo, porque já tem uma trigger lá que já vai ter um programa interno que vai fazer essas alterações. Do que seria mais fácil do que se eu tiver que alterar em várias partes de um programa que usa essa tabela, né, e fazer uma chamada no Stored Procedure, que faria a mesma coisa. Só que, nesse caso, a Stored Procedure ela executa com mais performance, ela é mais rápida. Principalmente se você tem tabela grande, principalmente se as suas triggers forem muito grandes, se tiver muitas linhas de código, com muitos inserts, updates, while, cursores, é uma tecnologia. Então, se você coloca isso tudo em uma trigger, e se essa tabela for muito grande e com muito acesso, e você ficar rodando jobs, você certamente vai ter problema de performance. Tá bom? Então aqui, só muito cuidado. Pra você ter ideia, dependendo da forma que você programa uma trigger, se a sua tabela tiver 1 milhão de registros, e você tem um programa que é a trigger dentro dessa tabela, né, e você quer fazer a alteração desses 1 milhão de registros, fazer um update, um insert, ou seja, fazer qualquer tipo de operação, essa trigger ela pode ser chamada 1 milhão de vezes. E pode ser que tenha que passar por todo o código ali dentro 1 milhão de vezes para fazer a alteração. E aí, enquanto que ele está fazendo todo esse processo, que pode ser um processo longo, pode ser uma trigger que faça muitos updates, inserts, deletes, né, a sua tabela ela pode ter um problema de contenção, de lock. Ela pode ficar em lock, aquele processo. Toda a tabela pode ficar locada para outros procedimentos, porque aquela trigger ainda está fazendo as transações ali dentro. Ainda está fazendo inserts, updates, deletes, e aquilo pode ficar em aberto. Aquele processo pode ficar em aberto rodando, com pouca performance, linha a linha. Né? Se você tem lá dentro um while, um cursor, né? Pode ficar linha a linha, lendo e alterando aquele dado, enquanto que esse processo está aberto, aquela tabela pode entrar em lock table. Tá? Então isso traz um problema sério de performance. Então, procure criar triggers, quando for necessário, pequenas, bem assertivas. Né? A trigger para inserir, uma trigger para fazer delete, uma trigger para fazer update. Evite criar triggers muito grandes, com muitos processos, com muitos loops, com muitos ifs, com muitos com cursor. Evite esse tipo de coisa em trigger, tá bom? Eu deixei aqui um resumo, né, do que eu estou falando, certo? Só um último detalhe aqui, ó, porque nós vimos lá nas primeiras aulas que lá para trás, o MySQL trabalhava com uma engenharia chamada MySAN, uma tecnologia chamada MySAN. Era a arquitetura das tabelas do MySQL. Ela foi substituída, já tem alguns anos, por a tecnologia InnoDB. Certo? Mas até hoje ainda vejo muitos sistemas antigos rodando com MySAN. Que a principal diferença do MySAN para o InnoDB? O MySAN, e quando você cria um banco de dados, hoje ele já dá até como padrão você criar um banco com InnoDB, mas você pode mudar. Qual é a principal diferença? É em termos de lock. Quando você faz um update, um delete numa tabela, que tem essa tecnologia aqui, MySAN, o MySQL ele dá um lock table. Tá? Ele loca a tabela. Ele trava a tabela para outros processos enquanto aquele processo estiver rodando. Então, se você tem aí, por exemplo, algum procedimento, né, que trabalhe com essa tecnologia aqui, utilizando triggers, você pode locar a sua tabela inteira, tá? E se aquela trigger ela faz chamadas e executa procedimentos em outras tabelas,
que, por exemplo, poderia ser um exemplo aqui de uma auditoria. Você cria uma trigger numa tabela de clientes, né? De clientes. E você, assim que um cliente for alterado, você starta a trigger, quer dizer, a trigger é inicializada de forma automática, e ele vai lá numa tabela de log que foi criada, né? E aí lá dentro ele vai fazer a alteração, tá certo? Se você nessa tabela de auditoria existir também outras triggers que fazem operações também em outras tabelas, isso entra numa cascata de triggers, tá? Você tem um problema aí de contenção, tá bom? O seu processo vai demorar mais para ser executado e você vai ter bloqueios, tá? Se, por exemplo, a sua tabela, uma dessas tabelas, um desses bancos, tiverem usando essa tecnologia aqui de MyExam. Tá? Então, cuidado quando você for criar triggers, ainda mais quando for utilizar bancos de dados que foram criados com a tecnologia MyExam, porque ele vai fazer lock tables em cascata em várias tabelas se as suas triggers estiverem engatilhadas para fazer inserts, updates, deletes em outras tabelas, né? E nessas outras tabelas também existirem triggers, tá bom? Então, cuidado com isso. Então aqui algumas observações. Não se pode chamar uma trigger como é feito com a Store Procedure. No MySQL, as triggers são executadas em conjunto com operações em tabelas como inclusão, update e delete, né? No caso, para quem passou pelo nosso curso do SQL Server, é possível criar uma trigger para executar insert, delete, update ao mesmo tempo dentro da mesma trigger. No MySQL, você tem que criar triggers, tá? De insert, uma trigger de update, uma trigger de delete, na mesma tabela, com triggers separadas. Tá bom? No SQL Server, para quem passa pelo curso, viu que existem duas tabelas que são utilizadas como tabelas de apoio. Sempre que uma trigger é executada automaticamente, lembre-se que no SQL Server, a trigger, para quem passou pelo curso de SQL Server, a trigger ela é ativada depois que uma alteração é feita. Somente after, somente depois. Então, lá, quando você, por exemplo, faz um insert, depois que você der um insert, a trigger é executada e ele guarda os dados provisórios numa tabela interna chamada inserted, que fica dentro da TempDB. Tá bom? E enquanto que não for dado um commit, aquela transação não é fechada. No SQL Server também é autocomitável. Então, ele vai dar um commit automaticamente, a não ser que você trabalhe com begin, né? Begin transact e commit no final, ou rollback. No SQL Server também, quando você dá um comando delete, e se existe uma trigger nessa tabela, depois do delete, a trigger vai ser executada e ela vai guardar os dados nessa tabela aqui dentro, interna, dentro da TempDB, que é um banco de apoio do SQL Server. Para quê? Para que você possa fazer algum tipo de controle com esses dados nessas tabelas provisórias dentro da trigger. Aí eu posso pegar o resultado que foi guardado dessa tabela, dos dados que foram deletados, e eu posso fazer uma comparação com outra tabela dentro da própria trigger. Tá bom? No MySQL, eu trabalho da mesma forma, só que as tabelas mudam. Ao invés de ser inserted, é new, ou seja, os dados novos que estão sendo inseridos vão ser guardados nessa tabela, e os dados que foram deletados, mas ainda não foram comitados, no processo de deleção dentro da trigger, ele guarda
numa tabela provisória chamada old. E uma coisa interessante que, no caso do MySQL, você consegue startar uma trigger depois que o dado foi alterado ou até antes. Tá? Antes que o dado for alterado na tabela, ele já guarda aquilo em memória e você já pode fazer algum tipo de procedimento. No SQL Server não, a trigger só é executada depois que o dado é alterado. Tá? Aí a trigger é startada. Tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula a gente retorna já em cima de alguns exemplos no MySQL. Tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima.